meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão que fala sobre campo e potencial elétrico. A questão diz o seguinte: são dadas duas cargas conforme a figura. Então nós temos ali a carga Q1, a Q2 e um ponto P. Considere E1 o módulo do campo elétrico devido à carga Q1, E2 o módulo do campo elétrico devido à carga Q2, V1 o potencial elétrico devido à carga Q1 e V2 o potencial elétrico devido à carga Q2. Considere EP o campo elétrico e VP o potencial resultante no ponto P. Julgue as expressões abaixo como verdadeiro ou falso. Então a gente tem que olhar ali e ver simplesmente o que está certo e o que está errado naquelas expressões. Tá? Bom, na verdade essa é uma questão que ela só precisava lembrar de um simples detalhe, que é o seguinte: quando falamos de campo elétrico, temos que lembrar que o campo elétrico é uma grandeza vetorial, ele é um vetor. E quando falamos de potencial elétrico, temos que lembrar que ele é uma grandeza escalar. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando eu tenho uma análise, por exemplo, do campo criado por essas cargas Q1 e Q2, né? O que acontece? Essa carga Q1, ela cria um campo que não é só um número, ele é um vetor, ou seja, ele tem uma direção e um sentido, ele é uma flechinha que aponta para algum lugar. O Q2 também, quando ele cria um campo ali no ponto P, ele é uma flechinha. Então a gente faz aquela análise vetorial, né? E tem que fazer a relação de acordo com para onde o vetor está apontando. Ah, como assim? Por exemplo, se os dois fossem cargas positivas, a gente não sabe, né? Mas se os dois fossem, os campos dos dois seriam campos saindo. Então, o 2 criaria um campo para cima e o 1 criaria um campo para a direita. Se os dois fossem positivos, eu teria que fazer uma relação com os números de acordo com esses vetores. Agora, se os dois fossem negativos, os dois criariam campos entrando. E aí eu já teria uma análise para um lado diferente, porque o 2 seria um campo para baixo e o 1 um campo para a esquerda. E assim vai indo, né? Se o 2 fosse positivo, ele criaria um campo para cima, e um negativo, um campo para a esquerda, e assim ficaria mudando. Então, por mais que os números, o valor do campo que esses dois criam, fossem iguais, eu teria direções e sentidos diferentes. E eu teria como resultado um número para um lado diferente, um vetor apontando para um lado diferente. Então, olha só, quando eu analiso aqui, ó, essa primeira expressão, ela me mostra que o campo elétrico resultante é a soma dos dois campos. Mas essa soma está levando em conta só o número. Essa soma não está levando em conta a questão vetorial, né? Da forma que está escrito aqui, está dizendo que é só a soma numérica. Então, é falso. Por quê? Porque não é só a soma numérica, é a soma vetorial. Agora, se tu olhar a terceira expressão, ela mostra a mesma coisa praticamente, né? Só que ela mostra o que? Com um símbolozinho de vetor ali em cima. Aquela flechinha, né? Quando a gente coloca em cima do campo elétrico, ela representa que tu está fazendo uma análise vetorial, uma análise de um vetor. Ou seja, ali na terceira expressão, está correto porque está me dizendo que eu tenho o campo elétrico resultante, o vetor campo elétrico resultante, ele vem da soma dos vetores E1 e E2, dos vetores do campo 1 e do campo 2. Então aquela ali está certa. Agora tu vê o potencial. Bom, o potencial é uma grandeza escalar. Ele não tem a flechinha em cima, ele é só um número. Então o Q1 cria um número de potencial aqui, um valor de potencial aqui, e Q2 cria um valor de potencial ali. Quando eu faço a soma dos potenciais, é só uma soma numérica. Então não tenho que me preocupar com questão vetorial, ou seja, a segunda expressão está verdadeira, porque ela mostra só isso, né? É uma soma dos valores de V1 e V2, o potencial resultante. E a quarta, né, expressão, está falsa, por quê? Porque ela está dizendo que eu tenho que considerar o potencial como vetor, mostra a flechinha ali em cima, e está errado, porque potencial não é uma grandeza vetorial. Então a resposta certa, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, fica ali a alternativa D para essa questão. Certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui.
Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.